Oi Squad, eu sou o King e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente tá aqui em mais um vídeo do nosso especial de Halloween e vamos pra outro tutorial de make. Dessa vez uma make mais bonita, uma make mais fácil, mais rápida de se fazer também e completamente mais usável do que a de ontem. Ela também é uma make que se você esquecer o lado bizarro dela e fazer só o lado de bonita, você pode usar ela facilmente no seu dia a dia porque é basicamente o que eu uso sempre, até pra gravar vídeo. Então eu já comecei com a pele hidratada, só que me lembrei que um lado do meu rosto ia colar látex e eu fiquei com medo do látex não aderir na minha pele, então eu peguei papel higiênico e limpei o excesso de hidratante da minha pele pro látex aderir. Depois eu estiquei o meu rosto, né, eu inflei bastante minha bochecha, estiquei com a mão mesmo, passei bastante látex e sequei o látex com o secador. Eu sequei o látex segurando a pele do meu rosto esticada, porque assim quando eu soltei o meu rosto, ele secou e ficou com essa textura de pele enrugada, que é o que eu queria pra fazer esse efeito de queimadura. Só que aí eu repeti o processo no resto do meu rosto e eu achei que não tava com textura o suficiente, então eu passei um pouco mais de látex e colei um pouquinho de papel higiênico amassado, bem pouquinho mesmo, só pra ter um pouquinho de textura, e sequei com o secador de novo. Depois disso eu fiquei satisfeito e selei com talco pra não ficar transferindo e não ficar pegando em nada, porque como eu já falei no vídeo de ontem, o látex, ele precisa ser selado depois que ele seca, senão ele gruda nele mesmo, ele gruda em tudo e ele tem perigo de descolar da sua cara. Então é bom você sempre secar com o secador e já selar logo em seguida. E de prótese é basicamente isso, como eu falei, é muito mais prático do que o do vídeo de ontem. E aí eu já fui pro meu lado de bonito, né, o lado de garante, aquele lado que você pode usar ele sozinho no seu dia a dia. E eu misturei base com um pouquinho de óleo, no caso eu tava usando azeite de oliva, que é o que eu faço sempre. Inclusive, azeite de oliva extra virgem é um ótimo óleo para cuidados da pele, fica a dica. E aí eu misturo umas gotinhas de óleo na base, pra minha base ficar mais leve e mais natural. Você pode usar óleo próprio pra pele, você pode usar azeite de oliva também, igual eu faço, ou você pode usar algum hidratante também, dá na mesma. Daí eu diluí e apliquei com o pincel, porque eu queria que tivesse uma cobertura mais leve e mais suave, mas eu também não queria desperdiçar produto. Então eu usei o pincel, porque o pincel suga menos produto do que a esponja. E depois que eu apliquei a base no centro do meu rosto, detalhe, apenas no centro do meu rosto, eu vim com uma esponjinha espalhando ela para as extremidades. Eu fiz isso porque eu não queria uma pele muito pesada, eu queria uma coisa mais natural. Então não tinha por que eu carcar a minha cara de base igual eu fiz no vídeo de ontem. Detalhe também que eu não passei nada no lado que vai ter a queimadura. Eu deixei aquele lado limpo pra base não interferir nas outras coisas que eu vou aplicar na pele nessa região, pra não interferir nas cores que eu vou usar. Apliquei meu belo corretivo da Ruby Rose também, do mesmo jeito que eu apliquei no vídeo anterior, só que com uma quantidade bem menor, e eu concentrei bastante nas minhas olheiras, que era a única coisa que eu queria garantir que iam ser cobertas. E eu não esfumei aquele corretivo, eu deixei ele ali secando por um tempo, e eu fui aproveitando pra pintar o lado da queimadura. Eu comecei tentando pintar com um batom vermelho, o pincel ainda tava um pouquinho sujo da sombra que eu usei no vídeo anterior, então o batom ficou muito ressecado, e ele não tava aderindo direito no látex. Então pra ele pigmentar melhor, eu diluí também com umas gotinhas do óleo, e vocês vão ver que ele pigmentou muito mais fácil em cima da prótese. Eu deveria ter feito isso inclusive no vídeo de ontem, mas o bonito aqui foi burro, não pensou nisso. Então fica a dica, se o batom estiver seco, não estiver grudando no látex, dilui com um pouquinho de óleo, que aí ele vai ficar mais emoliente e vai pegar melhor. Nisso já fui fazer minha sobrancelha também. Eu voltei com meu belíssimo lápis de cor aquarelável, eu usei no tom sépia, apontei ele bem fininho, e aí eu fui dando a famosa lambidinha, riscadinha, pra fazer fio a fio a minha sobrancelha, sem deixar muito marcada nem muito pesada, porque a ideia é ser uma sobrancelha natural. Então eu só fui desenhando fio a fio pra dar a sensação de que minha sobrancelha é naturalmente bonita e cheia. Apesar de que a do lado queimado eu não precisava ter feito, porque a tinta praticamente cobriu, eu fiz mesmo assim porque eu fiquei com medo de ficar algum pedaço pra fora da tinta e der pra ver a diferença de uma sobrancelha pra outra. Então eu fiz as duas, mas você que sabe se você vai fazer ou não. Esse passo também é muito pessoal, se você quiser fazer a sua sobrancelha de outra forma, à vontade, a sobrancelha é sua, faz do jeito que você se sente mais confortável fazendo. Daí eu fui corrigindo alguns borrões que eu fiz com um pouco de corretivo. Eu fiz bem de levinho isso, fiz com bem pouquinho de produto e nem me preocupei tanto em deixar perfeita, porque como é uma sobrancelha mais natural, não tinha muito o que eu deixar desenhado ali. Feito isso, já deu tempo suficiente pro meu corretivo secar, então eu vim com a esponjinha esfumando ele, com muito cuidado pra não cagar a minha sobrancelha também, nem pra não enfiar a esponja em cima da parte vermelha da minha pele. E assim que eu garanti que as minhas linhas de expressão não tinham nenhuma marcação, eu vim com outra esponjinha seca e bastante pó, e vim aplicando esse pó, depositando as minhas linhas finas, pra garantir que não ia ter acúmulo de base. Esse pó que eu passei nas linhas finas, eu deixei assentando na minha pele, e o resto da pele eu só apliquei mesmo com batidinhas, sem ter muita preocupação em deixar o pó ali quieto. Aonde tenho linhas, eu deixei o pó, e aonde não tenho linhas, eu só passei de leve mesmo. Gente, também não se esqueçam de maquiar as orelhas e o pescoço, tá? Porque não adianta nada, a sua pele tá belíssima, perfeita, e a sua orelha e o seu pescoço tá de uma cor completamente diferente. Então arrastem de levinho um pouquinho de base pro pescoço, passa um pouquinho de pó também pra não ficar transferindo, não se esqueçam do pescoço e da orelha. Depois que eu selei minha
cara toda. Aí sim, eu vim com o pó selando o lado da queimadura, porque como eu diluí com óleo, ele ficou oleoso, então não precisava ser selado. E eu selei por último pra garantir que a esponja não ia acabar manchando o resto da minha pele de vermelho. Nisso eu vim com o pincel mais fofo e um bronzer, que na verdade é uma sombra. E esse bronzer eu usei mais de pré-contorno barra pré-blush também. Então eu apliquei ele aonde normalmente faria um contorno, só que eu apliquei ele com muita suavidade e apliquei ele bem esfumado mesmo. Foi literalmente como se fosse uma sombra de transição pro meu contorno, não um contorno em si. E é claro, minha gente, vocês sabem que eu não sou nem besta, não se esqueçam de passar o seu belo bronzer na orelha também, porque a orelha tá ali pra ser maquiada. Daí sim, eu vim com o pincel fazendo um contorno usando um marronzinho frio. Eu gosto de contorno ou neutro ou frio, eu não sou muito fã de contorno quente. E eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, só que com muito mais leveza, porque é uma maquiagem mais bonita. E a minha tática do maxilar, que eu vou repetir aqui porque vocês precisam saber. Você basicamente vem com o pincel deitadinho e você coloca ele um pouquinho à frente de onde começaria o seu contorno. E aí você vai descendo ele na diagonal, na direção do canto do seu maxilar, igual eu tô fazendo aí no vídeo. E aí desse cantinho do maxilar você puxa o queixo e já faz o contorno do queixo também. Isso deforma, entre aspas, o formato do seu rosto, deixa ele mais quadrado, que eu adoro. E também não esqueça de contornar o nariz. O nariz eu não foquei tanto em explicar no vídeo passado, mas é uma coisa que eu faço sempre de uma forma muito específica, que é basicamente eu concentro o contorno na ponta do meu nariz, na parte de baixo. Depois eu venho com o excesso subindo nas laterais do nariz, com muito cuidado para não deixar marcado. E aí eu venho com o restinho que sobrou no pincel e eu começo a esfumar movimentos circulares com muita leveza no canto interno da minha sobrancelha, onde a gente fez profundidade na maquiagem de ontem, porque isso ajuda a, além de deixar os olhos mais bonitos, também ajuda a deixar o contorno do nariz mais natural, porque a sombra ela vem direto da sobrancelha, ela não vem do nada do seu nariz, fica mais natural quando você faz assim. Daí depois que não tinha mais nenhum excesso de contorno no meu pincel, eu vim com ele dando uma leve sujadinha no meu olho, fazendo esse movimento circular com mão bem leve, só pra dar uma profundidadezinha, porque eu tenho pálpebra gordinha, e como a minha pálpebra é meio gordinha, eu tenho que fazer sempre um contorninho nela pra ela dar uma desinchada. Não precisa ser um negócio do tipo, pá, esfumado. Pode ser só uma leve sombrinha igual eu tô fazendo, que é pra tirar o inchadinho do olho. Daí eu vim com uma esponjinha mais reta e pó, fazendo meio que um corte, entre aspas, no meu contorno do nariz, pra deixar ele bem mais marcadinho. Eu sempre faço também esse ponto de exclamação no topo do meu nariz, que é pra deixar esse nariz mais arrebitadinho, mais bonitinho. E esse contorno eu deixei aí enquanto eu aplicava blush. Eu, na verdade, usei sombra também pra fazer blush, e eu usei um blush laranjinha. Era basicamente uma mistura de vermelho e amarelo. E eu apliquei ele fazendo esse efeito de beijado pelo sol, esse sun kiss que todo mundo faz. Que é basicamente eu apliquei ele no topo das maçãs e levei ele pra cima do meu nariz também. Isso acabou tirando um pouco do baking que eu tava fazendo, mas isso era proposital. E aí com o restinho desse blush eu fui subindo pra cima das minhas sobrancelhas, né, porque é onde o sol bate. E eu sei que o sol não bate nessa área, mas eu passo um pouquinho sempre no queixo também. Também sempre passo nas orelhas. E também eu maquio sempre meu peito e meu colo, porque eu acho que complementa a maquiagem quando você tá com tudo harmônico, sabe? Se você passou blush na cara, passa blush no corpo também, né? Porque o seu corpo também fica corado. E aí depois que eu passei blush na minha cara toda e só sobrou um resquício do pincel, eu venho com muita leveza, repetindo o que eu fiz com o contorno, mas eu faço bem mais leve ainda nos meus olhos, porque eu não quero que meu olho fique laranja nem rosa, eu só quero uma leve corzinha pra não ficar com cara de morto. Eu quero uma coisa Halloween, mas eu também não tô morta, né? Eu tô um pouco danificada apenas. Daí eu vim com um iluminador, que na verdade é uma sombra também, que você sabe que eu adoro reaproveitar sombras para outras funções. E aí eu vim usando uma cor mais champanhe, que na verdade foi uma mistura muito louca aí, que nem eu lembro como eu fiz. Eu sempre faço o seguinte, eu deposito o iluminador bem concentrado nas áreas que eu quero bastante iluminação, e depois, quando eu já apliquei em todo o meu rosto, se eu tenho um resquício de iluminador no pincel, eu venho e eu vou fazendo esse efeito de pele de vidro, né, que eu aprendi com a Nick Tutorials, que basicamente você esfuma ele reto, como você esfumaria um iluminador normal, só que daí você vem do meio do seu olho em direção ao canto da sua boca, só com o resquício de iluminador que tem no pincel, pra dar esse efeito de que a sua pele tá hidratada, que ela tá brilhando naturalmente, sabe? Quando você vira o rosto, parece que a sua pele é feita de vidro. Eu adoro esse efeito, fica super natural, e eu uso sempre. E como a gente não tá morta, a gente não é palhaça, taca ali iluminador na orelha, taca ali iluminador no peito, taca ali blush em tudo. E vocês podem ver que eu acabei me empolgando um pouquinho com o iluminador, então pra tirar um pouco do excesso do iluminador no meu rosto, eu vim com uma esponjinha, a mesma esponjinha que eu passei base, que ela tava com o restinho de base. Eu dei umas batidinhas de leve só pra tirar o excesso de iluminador, porque, né, eu me empolguei um pouquinho ali. Depois disso, eu vim recortando o meu contorno no meu maxilar, igual eu fiz com o meu nariz, só que dessa vez eu deixei até o final da maquiagem, não foi passar e tirar igual eu fiz no nariz. Daí a gente volta
volta pra parte demoníaca da cara e a gente vem com aquela tinta preta que a gente usou na última maquiagem. E aí eu pintei as extremidades do lado queimado de preto, esfumei, inclusive pintei meus olhos não, minha pálpebra também, de um olho só, que é a parte queimada. E eu fiz um leve esfumado pra ressaltar as profundidades dessa área da queimadura, mas sem tirar o vermelho. Eu queria que o vermelho tivesse bem evidente ainda ali. Daí eu fiz uma coisa que eu adoro fazer pra queimadura, que é um efeito que você brinca com amarelo, vermelho e preto, mas você pode também usar marrom, laranja, enfim, você pode complementar com outras cores, mas em essencial, amarelo, vermelho e preto. E você vai dando batidinhas com essas cores de forma aleatória, criando uma cara de queimado, uma cara de pele cascuda, sabe, meio carbonizada. Eu adoro fazer esse efeito. Você pode fazer tanto com sombra quanto com tinta, não se atente muito a isso. O importante é você sempre começar, ai, tá com amarelinho, ai, falta vermelho, tá com vermelho. Você vai dosando meio que de olho mesmo, até você ter uma cara que esteja com essa aparência de carbonizada, sabe, que tacaram o fogo e apagaram na paulada. E, gente, você tá fazendo uma queimadura. As queimaduras geralmente não ficam perfeitinhas, certinhas num lugar só, então não tenham medo de espalhar bem essa queimadura pela orelha, pela boca, pelo nariz. Suja tua cara todinha, porque se você se queimou, o mínimo que tu vai tá é tudo cagado. Daí depois de fazer isso, a gente já vai pra parte final da maquiagem praticamente. Eu aplico um lip tint laranja no centro dos meus lábios, que eu aplico com cotonete porque eu acho mais prático. E sim, eu enfio bem dentro da boca mesmo o negócio, porque eu tenho uma agonia de quando você sorri e dá pra ver a diferença do lip tint. Tem uma linha que é a sua cor natural da boca e a cor do lip tint, então pra não ficar essa linha, eu passo o lip tint bem dentro da boca mesmo. E enfim, loucuras minhas. E depois apliquei um pouquinho de gloss, né, pra dar um brilhinho na boca, porque não é porque a gente tá carbonizada que a gente tá morta, ainda estamos vivas pelo menos. E depois eu vim com o Curvex e apliquei rímel. Eu também tomei muito cuidado ao longo da maquiagem pra não sujar os meus cílios, porque eu odeio ficar com os cílios sujos de pó ou de base, então eu sempre evito tocar com maquiagem nessa região, a não ser o rímel, claro. E pra passar rímel na barba também precisava tirar o excesso do pó que tava ali, então eu esfumei o pó. Dessa vez eu lembrei de ver onde eu esfumava, e aí eu tirei todo o excesso. Como não tinha muita base ali, eu não precisei de uma escova de dente pra tirar. Daí eu já vim com o rímel fazendo a mesma coisa que eu fiz no vídeo de ontem. Passa no sentido contrário, passa de baixo pra cima e depois passa outra camada de cima pra baixo, colocando no lugar que você quer que a barba fique. Confia em mim, fica belíssimo. Também vim com um lápis branco na minha linha d'água, ainda lápis aquarelável, mas como eu já disse, é um lápis que não é tóxico, então a chance de te dar alergia é baixa. Porém, não recomendo, né, porque vai que você passa, seu olho cai e aí você quer me processar, né? Então eu não tô recomendando, estou dizendo que eu sou porra louca e faço isso. Se você tentar, é por sua própria conta e risco, ok? Daí eu vim com aquela escova de dente dura, peguei um restinho de sangue falso e vim fazendo os arranhões no meu rosto, como se, sei lá, um bicho tivesse me atacado, uma coisa assim. A ideia dessa maquiagem, na verdade, é que eu tava num acampamento, veio um urso, me atacou, caiu na fogueira, queimou meu rosto, enfim. É um negócio meio louco, assim, que veio na minha cabeça do nada e eu fiz. Então eu fiz esses arranhões, pra parecer que eu me ralei todo. E também fui aplicando sangue falso em cima de toda a queimadura, que é o grande finale desse look, que, infelizmente, eu perdi o close final. Eu gravei uns 10, 15 minutos de close. Dessa vez o close tinha ficado belíssimo, não tinha desfocado, eu tinha feito altas caras e bocas, fiz até uma atuação, umas transições, mas o arquivo corrompeu e eu perdi só essa parte do vídeo. Eu fiquei muito chateado, mas por sorte eu mandei 2 vídeos pra alguns amigos meus fazendo lip sync de fuego, então eu tenho um videozinho mostrando a make pra vocês, não vai ser só por foto, mas me desculpem por isso, eu só tenho esses 2 vídeos gravados com meu celular, não foi nem gravado com a câmera que eu uso pra fazer vídeo, mas já dá pra mostrar o resultado final pelo menos, né? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa make, como eu disse, foi muito mais fácil, muito mais prática do que a de ontem. É uma maquiagem que, se você ignorar completamente a parte de terror, você pode usar no seu dia a dia, como eu já falei. Eu uso no dia a dia, basicamente o que eu faço pra gravar vídeo. Gente, não é beleza, é pura maquiagem, é louca. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos desse especial. Os próximos vídeos não vão ser de maquiagem, vão ser de conteúdos completamente exclusivos que eu acho que vocês não esperavam ver por aqui e eu tô muito ansioso pra vocês verem eles. O efeito de queimadura não necessariamente precisa do látex, você pode fazer só a pintura igual eu fiz, que é o que eu costumo fazer, mas como eu já tinha o látex, eu quis dar um close, entendeu? Fazer uma coisa um pouquinho mais profissional, porque a textura faz diferença, mas se você não quiser usar látex, dá na mesma também, é só você fazer a pintura com sombra, tinta, o que for, seguindo o truquinho do amarelo, vermelho e preto, e vai estar com a cara carbonizadíssima. Enfim, foi isso, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Bye, squad!